Aleluia, irmãos, nosso Salvador está vivo. Dê outra salva de palmas aí para essa galera maravilhosa. Muito obrigado, meninos aí do ADC, Alisson, Camila, obrigado por encabeçarem aí essa peça. Eu dei essa missão para eles prontamente aceitaram. Você certamente também viveu, né? É bom a gente ver aí uma representação daquilo que foi, mas eu tenho certeza de que o Senhor vai continuar falando comigo e contigo nessa noite. Amém? Você está com o coração aberto para isso? Você pode curvar a sua cabeça para nós orarmos? Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo preço que foi pago, pela redenção. Nós temos paz hoje com Deus. Temos vida, temos alegria verdadeira, Senhor. Como é bom pertencer a um Deus que não ficou naquele túmulo. Como nós vimos aqui, Senhor, e já sabemos, o Senhor ressuscitou. E você hoje vive à direita de Deus Pai. Que privilégio, Senhor, viver a sua vida. Fomos ressurretos com Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por uma noite onde o Teu Espírito falará a cada coração nesse lugar. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Liberdade sobre mentes e corações. E nós declaramos a manifestação da Tua palavra e da Tua presença, convencendo corações. Seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, tão grande salvação. Que perdão tão grande nós tivemos dos nossos pecados. Irmãos, você pode ir agora ser grato ao Senhor por tudo que Ele já fez com você. Quem nós éramos, onde eu e você estávamos, mas Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que pode ser que alguém se atreva a morrer por um justo, mas Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, estávamos distantes, o pecado havia distanciado a mim e a você, mas o sangue de Jesus nos reconectou novamente ao Senhor, e hoje nós temos paz com Deus, podemos estar aqui, levantar mãos santas, podemos fazer parte do corpo de Cristo, podemos hoje desfrutar da vida que o Senhor preparou para nós. Senhor, nessa noite que representa, essa data representa a morte e a ressurreição da pessoa mais importante da nossa vida. A pessoa mais importante para nós se chama Jesus Cristo. Foi Ele que pagou um preço, morreu a nossa morte, perdoou os nossos pecados, nos livre, Senhor, de um evangelho no automático, mecânico demais, onde a gente não traz à memória aquilo que nos dá esperança. Você é a nossa bendita esperança, Senhor.
Você é a bendita esperança da nossa vida. Você é a bendita esperança para nós. O sangue vertido e passamos despercebidos por aquele que deu a sua vida por nós. Mas nessa noite nós paramos tudo, Senhor. Essa noite nós paramos tudo, Senhor, para te agradecer, para te exaltar. Não queremos te dar performances humanas, que seja genuíno, Senhor, culto verdadeiro, culto de rendição ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus e eu declaro toda resistência caindo por terra, na autoridade do nome de Jesus, diante da beleza de quem o Senhor é. O Senhor é lindo, amável, magnífico, nosso Pai, razão de tudo, razão das nossas vidas. Somos o que somos por causa do Senhor. Temos o que temos por causa do Senhor. Nos ensine, Senhor, a voltar os nossos olhos para Ti. Que o Senhor seja o centro dos nossos corações, da nossa vida, que tudo possa perder o seu valor diante da realidade de quem Cristo é para nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, obrigado. E num breve tempo nós voltaremos para casa, Senhor. Obrigado por isso. Nós não estamos aqui para ficar. Estamos numa curta peregrinação. Nos ensina a viver de maneira intencional a vida que o Senhor nos criou para sermos. O propósito, o porquê estamos aqui, a missão que o Senhor nos confiou. Espírito Santo, como eu orei a Ti nesse dia, convence os corações. Eu não sou eu responsável, é o Senhor. Mas nós reacendemos o amor dos primeiros dias, o temor dos últimos dias, mas o amor dos primeiros dias, Pai. Aquele amor que só quer o Senhor e nada mais. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos. Obrigado, Pai. Você pode dizer obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Irmãos, nós não podemos deixar passar essas verdades. Eu sei que a gente está acostumado, né, de vir à igreja, de ouvir um sermão do domingo à noite, de ver o pastor pregar, de ver o ministro de música incentivar a gente, levante suas mãos, adore o Senhor e tudo mais. Mas, irmãos, tem um lugar que o Senhor nos chama, onde nós precisamos atender a esse chamado.
O Senhor está nos chamando para mais perto dEle. O Senhor está nos chamando para um lugar onde as distrações não nos roubam dEle. O Senhor está nos chamando para um culto verdadeiro, racional a Ele. Não um clube social. Irmão, eu amo você. Eu amo a sua vida, eu oro por você. Mas sem você eu sobrevivo. Você sabe disso. Mas sem Jesus, eu e você, a gente não sobrevive, irmãos. Sem a presença dEle em nós, nada faz sentido. Se Ele não for o alvo, o centro de tudo que nós fazemos aqui, nada faz sentido. Nosso culto é para quem? É por quê, queridos? É para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor nos livre de uma vida onde nós vivemos um protocolo religioso e temos pouca essência de quem Ele é. Eu sei, irmãos, o período de Páscoa, né? Talvez você veja uma peça dessa aqui e você fique emocionado, mexa com a tua alma, com as tuas emoções. Mas sabe o que Deus quer fazer além disso? Ele não quer só mexer com as tuas emoções, com os teus sentimentos, ainda que quando você é impelido por dentro, isso vai reagir também nas outras dimensões de quem você é. Mas, irmãos, o propósito daquilo que nós fazemos aqui é muito sério. Nos reunirmos como igreja, igreja do Senhor viva, corpo de Cristo. Não pode ser comum para nós. Não pode ser comum, irmãos, falarmos sobre a paixão de Cristo, sobre a morte e ressurreição do nosso Salvador. A religião pinta uma imagem de um Jesus com um semblante caído, quase que um perdedor. Mas esse não é o Jesus que eu e você cremos, irmãos. O Jesus que eu creio, irmão, não ficou naquela cruz. Ao terceiro dia, Ele não estava mais lá, porque a morte não conseguiu segurá-lo, o inferno não conseguiu segurá-lo. Porque nada nesse mundo pode segurar quem Ele é. Nada nesse mundo pode segurar quem Ele é. Porque Ele não cabe numa caixa. Ele não cabe no nosso protocolo religioso, irmão. Ei, irmãos, uma vida intencional para Ele, de amor, de devoção, de obediência, aonde as distrações elas se vão e você tem um único alvo: agradar aquele que morreu por você. Está aqui minha esposa, eu a amo muito. Mas se um dia ela disser assim, eu não quero mais nada, irmão, não foi ela que pagou um preço por mim. Eu creio em casamento, eu creio que uma vez casado você vai até o fim com a pessoa. Eu falo de prioridades. E isso é segurança. Desde o tempo de namoro a gente diz isso um para o outro. Te amo muito, mas eu não te amo mais do que Jesus. O que tem ocupado, irmão, o espaço, o lugar que só pertence Ele, ou que só cabe Ele lá? Porque se isso aqui for apenas religiosidade, irmãos, nada vai mudar na minha e na sua vida. Agora, se você chega aqui com a consciência de gratidão, de dizer o preço pago naquela cruz,
foi para me salvar, foi para me dar uma vida verdadeira, uma nova vida. Eu era um escravo, eu era um nada, um ninguém, mas Ele acreditou em mim, Ele me amou quando ninguém me amava, Ele acreditou quando ninguém acreditava. Então eu chego aqui com a expectativa de acreditar nisso que se chama igreja, porque é a noiva do Cordeiro. Então eu não trato isso aqui de forma natural, como se fosse apenas se arrumar e ir para um domingo à noite, onde eu não tenho mais nada para fazer, pastor, então eu vou para um culto. Não, irmãos, é por causa da devoção, daquilo que Cristo fez por nós. É entender que viver para Ele é morrer para as suas vontades, é morrer para os seus desejos, é morrer para a sua própria intenção e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem são aqueles que vão bater no peito nessa geração e falar como o apóstolo Paulo, com autoridade, e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive através de mim? Cristo tem que viver em nós, irmãos, no nosso modo de falar, no nosso modo de tratar as pessoas, no nosso relacionamento dentro de casa com a nossa esposa. Cristo tem que viver em nós, com a nossa educação, com a forma como nós nos portamos no nosso trabalho. Irmãos, é imprescindível que Cristo viva em nós e a gente possa morrer. Não dá like e falar sobre morrer, eu sei disso, está tudo certo, e eu não estou aqui para isso. Não é legal falar sobre morrer, mas o meu Jesus, o seu Jesus nos ensinou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Irmãos, a gente não está aqui para pintar um quadro e vender uma propaganda de um evangelho fajuto, de um evangelho soft, light. Nós estamos aqui para pregar o evangelho que transforma a vida do homem, que atravessa você, e você era um antes dele e outro depois dele, que transforma a tua forma de agir, de pensar, de falar. Onde a história de Jesus, a morte e a ressurreição deixa de ser uma história bonita, linda, que nos emociona, e agora passa a ser algo que transforma a nossa vida de maneira cotidiana, diária. Eu vivo porque eu sei, Ele pagou um preço. Eu não faço isso aqui porque eu sei, Ele pagou um preço. Eu vivo de uma maneira intencional ao propósito, porque eu sei, Ele pagou um preço por mim. A história da cruz, irmão. Esse livro aqui eu quero recomendar para você. Rick Renner, um grande estudioso do grego, totalmente pago, uma análise profunda dos momentos decisivos da paixão de Cristo. Cadê ela? Está aqui? Tem? Aqui? Tem. A história da cruz, e é assim que Rick Renner fala nesse livro, é mais assustadora do que a gente vê nos filmes, nas redes sociais e do que nos contam. Pastor, como assim? Sim, mudou a nossa vida, transformou a história da humanidade, mas foi assustador. Por quê, pastor? Porque ele foi como um cordeiro mudo. Não tinha pecado nele, não tinha dolo, nada. E na hora da sua crucificação, que eu sei que os filmes de Mel Gibson nos levam a aproximar-nos um pouco, mas foi muito além do que isso, querido.
E pasme, a dor física ainda assim não foi a maior dor que ele sentiu. A maior dor que o nosso amado, que o nosso Salvador Jesus sentiu, não foi uma coroa de espinhos atravessando o seu crânio, não foi os pregos que foram cravados nos seus membros, não foi, irmãos. Foi quando o grito dele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? O que era isso, pastor? Jesus sendo separado espiritualmente do seu pai, algo que nunca tinha se passado. A natureza dele era santa, mas ele precisou morrer a nossa morte. Ele precisou se fazer o próprio pecado. Por isso que em Getsêmani ele chega a suar gotas de sangue. O maior nível de estresse que o corpo humano pode vir a enfrentar. E ele chega para Deus, num nível de relacionamento que ele tinha, de dizer: Deus, se possível, passa de mim. Ele não estava olhando, queridos. Sim, doeu na carne dele, porque ele veio como homem também. Plenamente homem, plenamente Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Naquela ocasião, ainda que ele visse a dor física, mas o que ele mais temia era a separação do seu pai. Passar na cabeça de Jesus de agora não compactuar mais com a natureza de Deus. Pastor, mas era fácil, ele era Jesus, filho de Deus, já sabia o que ia acontecer? Vai tu, bonitão. Morrer espiritualmente, ir ao inferno, porque a Bíblia diz que ele foi ao inferno. Você vai aprender mais disso que a gente tem falado aqui no Rema Brasil. Se você ainda não fez, faça. Em uma matéria chamada Justiça de Deus, Realidades da Nova Criação, a gente vai tocar sobre isso. Mas ele precisou morrer. Abre comigo em Isaías, capítulo 52. No versículo 13, Isaías, aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias, profetizou isso. Isaías 52, versículo 13 diz assim: Eis que o meu servo, lembre-se, um profeta, 700 anos aproximadamente, profetizando sobre a vinda do Messias. Ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito, o que, gente? Fala mais alto aí, muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Versículo 15: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Versículo 53, Isaías está seguindo a mesma linha de raciocínio. Ele diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. Está falando do Messias, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Versículo 4:
certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, irmãos, que te traz a paz hoje, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, eu sei que a gente usa isso quando nós vamos ministrar a respeito de cura divina. É certo, isso aqui não tem nada errado. A Bíblia diz que Ele se fez castigo, Ele se fez o próprio pecado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Essa paz aqui é Shalom. Pelas suas pisaduras somos sarados. O original dessa palavra sarados é sarado mesmo, em todos os aspectos. Mas eu quero trazer para você uma perspectiva. Por que não olharmos para Isaías 53, versículo 4 e 5, começando não por aquilo que Ele nos deu, mas considerando o que Ele fez. A Bíblia diz que Ele foi transpassado. Pastor, mas por quê? Porque, irmãos, isso nos livra e nos blinda de uma altivez e de uma autossuficiência. Nós temos o que temos. O que temos, pastor? Vida, saúde, alegria, paz, prosperidade, tudo isso. Diga amém. Mas nós temos porque Ele nos deu. Se tirar Ele da história, querido, eu e você não temos mais nada. Vou dizer de novo: se tirar Ele da jogada, irmão, não fica mais nada, porque Ele nos deu. Olhar para Isaías 53, versículo 4, certamente Ele já tomou as nossas enfermidades, as nossas dores. Mas o versículo 5, Ele foi transpassado. Isso nos blinda também de apenas pegar o que é meu, pegar a bênção e esquecermos do abençoador. Não foi esse o evangelho que Jesus nos ensinou, de pegarmos a bênção e corrermos e esquecermos do abençoador. Irmãos, o abençoador é muito melhor do que a bênção. E sem o abençoador, nada faz sentido. Sem o abençoador, nossa vida não serve de nada. Por quê? Para nos livrar de autossuficiência. Eu sei que tem vezes que a gente tem que bater na tecla de validar, reforçar para você quem você é em Cristo. Temos cultos onde nós fazemos isso. Mas há cultos, irmãos, que nós vamos equilibrar e vamos dizer para você: ei, bonitão, você é por causa dele. Então você nem é aquela última Coca-Cola do deserto, o bonitão das tapiocas. Não, é Jesus que é, meu irmão. Porque Ele é, nós somos. Porque Ele tem, nós temos. Mas primeiro nós estamos debaixo das vistas, debaixo das suas asas. Não saímos quando pegamos aquilo que queremos, não? Porque Ele é tudo em todos. E Isaías continua dizendo no versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, andávamos passado, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou?
Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ele morreu do lado de 2 traidores, ladrões. Mas no último momento da sua vida terrena, do seu ministério terreno, Jesus ainda assim expressa misericórdia. No último momento da sua vida, o homem ainda faz o bem. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isso parece bonito para você, irmãos? Isso parece algo romântico para você, irmãos? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta. Isaías estava falando quando der ele, porque ele estava 700 anos aproximadamente da vinda do Messias. Quando ele der, quando o Messias der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só, está falando de mim, de você, versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e vai olhar para você, e vai ficar satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O servo veio e justificou a muitos. Eu e você, irmãos, somos justificados por ele. O pecado agora já não é um problema. Pastor, como assim? Eu tenho que lidar com o pecado diariamente? Eu falo, irmão, o pecado no sentido redentivo. A queda que o homem havia sucedido lá em Gênesis, quando ele pecou. E alguém certa vez, ensinando na matéria Realidades da Nova Criação, alguém certa vez chegou para mim e disse: pastor, mas o que tem eu com isso? Eu não estava lá, foi Adão, foi Eva, o que é que tem a ver com isso? Mas a Bíblia diz que se por causa de um só, a saber Adão, entrou o pecado no mundo, também a saber um só, por causa dele, de Cristo, o nosso pecado foi perdoado. Vai agora, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Andrezinho falou sobre isso aqui, o pastor André Martins, ministrando há 3 domingos atrás, não me recordo agora, da realidade, queridos, que 2 Coríntios 5, 17 precisa estar vivo dentro de nós. A gente não pode, querido, passar por esse versículo sem retirar dele, no melhor sentido dessa palavra, o que ele realmente representa, a revelação que há por trás disso. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você lembra de onde Cristo te tirou? Irmãos, você lembra do que ele fez por você? Eu e você, nós não éramos flor que se cheire, não. Eu não sei você, mas eu não era muita flor que se cheire, não. Já contei outras vezes aqui meu testemunho. 19 anos de idade, dentro de uma festa, enfrentando várias turbulências, lá em Campina Grande, do São João, período de São João. O Senhor fala comigo e diz: essa não é a vida que eu criei você para viver. Naquele exato momento, eu digo: como assim? Eu tinha algum contato, mas pouco. Minha tia me levava para a igreja às vezes, mas dentro de mim eu sabia: calma, Deus está falando comigo dentro de uma festa, e mesmo tendo bebido, porque eu tinha bebido. Calma, não, a mente humana não consegue entender isso, porque a gente olha e diz assim: não pode, Deus é santo.
incomparável, maravilhoso, poderoso. E Deus encontra alguém numa situação dessa. Pastor, o senhor mais especial do que eu, do que outros? Não, forma alguma. Se você ouvir vários testemunhos aqui, as pessoas vão contar do dia que o Senhor encontrou. E aqui eu lembro pastor Cícero vai saber melhor do que eu a música, né? Mas irmãos, meditando nessa música, eu disse: é isso. É Oséias de Paulo que canta. Ele vai dizer: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que você já fez nessa vida não foi deixar um carro bom, uma casa boa, alguma coisa para homens. A melhor coisa que você fez na sua vida foi entregar a sua vida, a sua história, o seu futuro para aquele que te criou. Vamos resgatar o valor que o sangue de Jesus tem. Vamos resgatar o valor de olhar para o sacrifício e não passar por ele despercebido. Eu tenho uma missão, irmãos. Você tem uma missão. Lembra quando a peça terminou? Jesus chegou para ele e disse assim: agora vão e digam o que aconteceu. Isso me fala que não é um evangelho cômodo, onde eu sento na cadeira, eu me alimento, oh maravilha, eita igreja boa, ar-condicionado, cadeira confortável, avisozinho gravado, louvor bom, eita glória a Deus, oh coisa maravilhosa. É só isso, irmãos? E as pessoas que estão morrendo agora mesmo, que precisam saber que elas podem se tornar uma nova criatura, que elas já foram justificadas. Pastor, mas elas nem reconheceram ainda. Sim, elas só precisam saber. Vá e conte para eles. Ei, irmãos, Deus está falando conosco nessa noite. Vá e conte para eles. Porque algo bom não se guarda numa caixa. Algo maravilhoso não se esconde debaixo do colchão. Algo bom demais precisa ser colocado em cima da mesa para que todos possam ver. Por isso eu já disse e vou reforçar novamente. Irmãos, não estou dizendo isso como presunção. E Deus conhece meu coração quando eu digo isso. Mas eu vi pelo Espírito muita gente chegando aqui necessitada. E vai ter cultos que você vai precisar chegar cedo, senão você vai ficar sem lugar. Você não crê? Eu creio. Pastor, por que nós precisamos crer nisso? Porque, irmãos, não é sobre números apenas. São vidas transformadas. São casamentos restituídos. São histórias transformadas. São novos nascimentos genuínos. São filhos pródigos voltando para casa. São curas, milagres, sinais acontecendo. E não vai partir só daqui para aí. Vai ser daí para todos os lugares. Fica avivado, irmãos. Fica fervoroso de espírito. Não se distrai no meio do caminho. Não perde Cristo. Não perde Ele, sabe, de vista. Pastor, mas eu tenho Ele.
Eu sou uma nova criatura. Mas o automático, o fazer e fazer e fazer, nos leva muitas vezes a uma vida muito mecânica, sabe? E olhar para o sacrifício é não apertar nesse botão de piloto automático. É consciência do que eu estou fazendo. Enquanto o louvor está tocando, eu estou adorando a Ele, eu não estou assistindo. Eu não sou espectador, eu não sou animador de plateia, eu sou um adorador. É quando o pastor está ministrando, ou qualquer outra pessoa que esteja ministrando aqui, você está recebendo porque você entende, Deus está falando com a igreja. É quando está servindo, você está de todo o coração, graças a Deus pelos irmãos que estão servindo agora mesmo. Mas irmãos, o meu maior cuidado é com você. Por quê? Porque a gente tem uma missão. Diga comigo, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão, pastor? Diga comigo, permanecer até o fim. A sua missão, olha para alguém aí com um olhar profético assim, a sua missão é permanecer até o fim. Diga, no que depender de mim, conte comigo, vamos chegar até o fim. Você crê nisso? Não é sobre um passo só, não é sobre somente o sim que você deu, é uma continuidade, é uma constância, é obedecendo todos os dias, é não deixando como a igreja de Éfeso foi considerada, louvada, enaltecida pelo que fazia de bom. Olha, isso aqui eu ressalto, o Senhor falando para a igreja, dizendo, isso aqui foi muito bom. Olha, vocês são homens de labor, de muito trabalho, vocês cuidam, mas eles vai chegar numa correção e ele vai dizer, olha, eu tenho porém uma coisa contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Isso nos leva, queridos, a entender que manter uma vida, e eu sei que essa palavra muitas vezes foi banalizada no nosso meio, mas a gente precisa estar apaixonado pelo Senhor, sabe, todos os dias amando a palavra, amando o Espírito Santo, amando o que Ele fez na cruz. Eu já disse outra vez aqui, mas a maior referência, eita, agora eu me emociono toda vez que eu vou falar, da minha vida enquanto homem e homem de Deus, foi o meu avô, seu Jemuel Mendonça. Eu não vi seu Jemuel sair em nenhum cartaz. Você já viu Jemuel Mendonça em algum cartaz aí de conferência, avivamento? Nada contra isso, irmãos, tem o seu lugar. Mas seu Jemuel Mendonça, ele já foi promovido, está com o Senhor dele, com seus 86 anos de idade. Seu Jemuel Mendonça partiu para o lugar que ele mais amava, a eternidade. Quantas vezes a gente chegava no sítio, eu falei que eu não tinha essa experiência, esqueci de falar do meu avô, né? Minha tia, mas o meu avô também, todas as vezes que a gente ia lá no sítio, dava 8 horas da noite, ele reunia, quem tivesse, ele pegava a Bíblia, o inário dele começava, né? Foi na cruz, onde o dia eu vi teu pecado. Eita, todo errado, eita, desculpa, louvor. Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Aí eu vi ele cantar isso, cantava outros lá. Eu não entendia nada, eu era um guri, 7, 8 anos, menino catarrento assim, ficava correndo o dia todo no sítio, chegava com os pés pretos, a marca da chinela assim, ó, todo catarrento, todo. Mas, irmãos, mesmo que eu não entendesse teologicamente, eu olhava como ele fazia aquilo todo dia, sem exceção.
o inário aberto, cantava 2, 3 hinos. Daqui a pouco ele abria a Bíblia, ele lia um salmo, aí lia um provérbio. Aí, pasme, não tinha pregação, não tinha exposição, não tinha um sermão pronto. Terminava a sua leitura e já ele ia orar. Finalizava. Eu não via ele pregando, mas eu via ele fazendo a mesma coisa todos os dias. E no fim da vida de seu Jamuel Mendonça, ele teve uma doença que acabou afetando a memória dele. Então chegavam para ele, minha tia cuidou dele muito de perto, uma tia que é uma mãe, uma segunda mãe para mim também, cuidou dele muito perto. Ele esqueceu dessa tia, esqueceu da esposa dele, esqueceu todo mundo. Mas já no finzinho da sua vida, chegaram para seu Jamuel Mendonça e perguntaram para ele: seu Jamuel Mendonça, ele era velho bruto assim, daqueles bem bruto. Ô, quem é Jesus para o Senhor? Seu Jamuel Mendonça esqueceu da esposa, dos filhos, mas quando perguntaram quem é Jesus, irmãos, não venha dizer que a ciência, o cérebro, tal localização estava preservada. Não, foi o amor que ele manteve pelo seu Senhor. E automaticamente ele respondeu e disse: Jesus é o meu Salvador, meu filho. E no fim da sua vida, quando perguntarem quem é Jesus, o que você vai dizer? Eu quero chegar no fim da minha vida, se ele não voltar antes, e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós temos uma missão de honrar o sangue que foi derramado naquela cruz. Irmãos, nós temos uma missão de até o fim honrar o sangue. Se não por mim, se você disser assim: pastor, não me identifico com o senhor não. Irmãos, procura um lugar para congregar, para crescer. Mas honra o sangue, honra o sacrifício. Porque a Bíblia diz que aqueles que, tendo visto todas essas coisas, e desconsiderado, ou seja, vivido de uma forma alheia a tudo isso que viu aqui, acaba pisando o sangue da aliança. Dura coisa é, irmãos, pisar o sangue da aliança do Filho unigênito de Deus, Salvador, precioso, magnífico, Conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Nós vamos cear com a consciência do valor que o sangue de Jesus tem para nós. Que não se trata de religião, de vir porque já se tornou habitual, comum para nós. Que eu já sei, pastor, primeiro domingo a gente pega, abre um negocinho aqui, aí tem um pãozinho, bolachinha, suquinho de uva, eu tomo, oh glória, dou uhul, glória a Deus. O sangue e o corpo de Cristo é uma aval da parte de Deus, dizendo: você faz parte da família. Participar da mesa é dizer: eu faço parte da família. Não é simplesmente tomar o suquinho de uva, comer o pãozinho e é isso. Precisa transformar a nossa vida. Eu quero chamar o grupo de música, por gentileza. Eu quero que você fique de pé. Pode apagar as luzes, por gentileza. Eu quero te dar alguns minutos para você meditar no que Deus falou contigo nessa noite. Talvez você estava muito no automático, levando a vida assim: fulano me machucou, fez isso comigo, eu quero saber lá disso. Não, estou vindo porque tem que ir mesmo. Todas as nossas desculpas, elas se esvaem diante da realidade de quem Cristo é.
Amém? Curva sua cabeça, não espere eu começar a orar. Eu quero que você faça a sua oração individual. Mas não é só porque eu estou pedindo, que o pastor está pedindo para fazer a oração. Faz tua oração se realmente você percebe: pastor, mas está tudo bem, eu estou bem, estou amando o Senhor, estou amando a palavra, estou crescendo espiritualmente, estou vivendo uma vida de fé, ok? Por que não ir para o lugar de consagração, de dizer: Senhor, me livra? Uma das orações do Pai Nosso, Jesus ensinando aos discípulos, dizendo: Pai, livra-nos do mal, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aquele que está de pé, ou sugere, pensa estar de pé, vigie para que não caia. Ninguém nunca dá garantia em si mesmo. Todos os dias um banho diário, um banquete diário. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Que privilégio fazer parte do corpo, ser da família de Deus, ser seu filho, amado, perdoado. O Senhor me deu vida, paz, alegria, mas todas essas coisas não se comparam com quem você é, Senhor. Nós te agradecemos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Cristo para uma nova vida. Te agradecemos, Pai. Espírito Santo, é você que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te agradeço porque essa não é a mesa dos perfeitos. Essa é a mesa dos perdoados, a mesa daqueles que consideraram o banquete de amor que há sempre disponível no Senhor. Obrigado. Podemos cantar sobre... Qual é a música? Vamos cantar uma sobre o amor. Pode ser aquela. Vou te dar alguns minutos para meditar nesse amor, nessa bondade, na graça do Senhor derramada. Obrigado, Senhor. Como é bom pertencer a Ti. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Levante suas mãos, considerando isso que você está cantando. Hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Diga: que amor é esse? Aleluia! Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Ela é para mim. Quero
novamente: que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Aleluia, aleluia. Com a consciência desse amor, todos de pé ainda. Com a consciência desse amor, que esse sacrifício foi algo grandioso, poderoso, debaixo dessa mesma atmosfera de rendição ao amor mais precioso que existe no mundo. Eu quero saber se há alguém em nosso meio que ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você não tem convicção da tua salvação, se o arrebatamento acontecer daqui a pouco, você não tem certeza da tua eternidade com Cristo, você precisa consertar isso. Como que eu faço isso, pastor? Confessando a Ele publicamente. Lembra da história que eu comecei? Quando o Senhor falou comigo naquela festa, dizendo: essa não é a vida. Pode aumentar um pouco meu microfone, por gentileza. Quando o Senhor falou comigo dizendo: essa não é a vida que eu criei você para viver, eu sabia que algo ia acontecer depois daquilo, que ia mudar definitivamente minha vida. 2 meses se passaram. Eu sempre passava por uma igreja, a igreja Verbo da Vida sede em Campina Grande, mas nunca tinha ido lá. Até que um belo dia, um sábado à noite, ninguém tinha me convidado, não sabia se ia ter culto, não sabia nada. Eu simplesmente disse: eu vou trocar de roupa e eu vou naquela igreja, porque eu preciso me expor àquilo que já começou a brotar dentro de mim. Eu fui naquele lugar. E aí, quando o pastor falava, entrei lá e de repente toda a ministração só fazia chorar. Chorava igual um menino. E quando o pastor no final fez o convite e disse: quem é que quer? Eu não hesitei, eu simplesmente levantei minha mão e disse: eu quero. Irmãos, já se passaram mais de 15 anos desde essa decisão. Lembre-se, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, em aceitar Jesus, certamente foi a melhor coisa que eu já fiz. Mas a grande verdade é que antes de você aceitar a Ele, como a gente chama, de maneira eclesiástica, Ele já aceitou você há muito tempo atrás, porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Se você estava aqui achando que não era amado, que não tinha mais sentido viver, Deus trouxe você aqui nessa noite para te lembrar que a vida com Ele é a vida que Ele criou para você viver.
E eu quero saber, onde está a primeira pessoa nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo? É só você levantar a sua mão e eu quero te dar um abraço. Ou se de repente você está aqui e estava afastado dos caminhos do Senhor, nós temos orado por você, nós temos orado por filhos pródigos voltando para casa. Deixa eu dizer, nada nesse mundo se compara a viver para Ele. Drogas, bebidas, o que quer que você possa imaginar, dinheiro, fama, nada se compara a esse grande amor. E a grande realidade é que, fazendo isso hoje, você já vai participar da mesa com a gente. E esse povo aqui está com grande expectativa de sentar junto com você. Porque nós não somos os selecionados, não, irmãos. Nós somos perdoados e sempre tem espaço na mesa. Onde está você, a primeira pessoa, nessa noite? Levante sua mão e eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço e te receber na nossa família da fé. Não tem certeza da salvação, ou estava afastado. Eu sei que tem pessoas, eu estava orando e o Senhor disse, tem gente, eu não quero sair daqui sem te dar um abraço. Porque o Senhor insiste, pastor? Porque eu sei que às vezes a gente fica assim, pensativo, o que vão achar, não estou pronto, como vai ser? Irmãos, venha como você está e Ele vai te limpar. Onde está você? Estava querendo desistir de tudo, chutar tudo para cima e dizer, não quero mais, não tem mais jeito. O Senhor está dizendo para você nessa noite, tem jeito sim, porque eu te amo, filho e filha. Se é você, levante sua mão, eu quero te dar um abraço. Aleluia, obrigado Espírito Santo, você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá tudo bem. Pastor, o senhor está me chamando para fazer parte da igreja? Não, não é apenas isso. Pastor, o senhor está me chamando para fazer parte de uma religião? Também não é só isso. Eu estou te chamando para a vida que o seu pai preparou para você. O plano, o propósito que está escrito lá em Salmo 139. Quando você ainda era substância informe, no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito todos os seus dias. Por quê? Relutar tanto? Por que tanta relutância? Diz o Senhor. Por que correr tanto? Quando eu tenho o melhor para a sua vida. Não hesite, filho. Não hesite, filha. Eu quero você perto de mim. Eu vou dar a última oportunidade nessa noite. Você está sentindo aí seus pés, ou seu coração batendo mais acelerado, as pernas tremendo, não sei o que é isso. Talvez seja o Senhor dizendo para você: vem para mim. Minha última chamada. Onde está você que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite, ou quer voltar para casa? Nós queremos orar, te dar um abraço e celebrar um novo tempo que Ele tem para você. Se é você, levante sua mão, eu quero te dar um abraço. Amém. Querida, é com muito temor e tremor que eu subo aqui. Muito. Quando nós estamos nos preparando para cear, uma das recomendações, queria que só o teclado ficasse, uma das recomendações que nós recebemos da palavra é: examine-se, examine-se, examine-se. Eu tenho vivido algumas experiências muito profundas com o Senhor, e uma delas, hoje, antes de chegar aqui,
o Helder sempre fala: filha, vamos orar pelo culto. E enquanto eu estava orando pelo culto, veio uma direção no meu coração que o Senhor estaria salvando salvos nessa noite. Às vezes a gente pensa que salvação é só um novo nascimento, mas talvez o Senhor queira salvar a tua vida, a tua história. Uma direção que o Senhor me deu esse mês foi ler um provérbio por dia. E eu comecei a ler Provérbios 5. Queria que você abrisse. Abra a sua Bíblia, eu quero que você leia isso aqui agora. Porque é um conselho da parte de Deus. Eu sei que você sabe, ou se não sabia, vai ficar sabendo agora. Provérbio é um livro de sabedoria. E olha só o que aqui Provérbios 5 começa a dizer. Filho meu. Ele está dando um conselho a mim e a você que somos filhos. Olha o que ele diz. Atende a minha sabedoria, a minha inteligência. Inclina os teus ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como um absinto agudo, como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvie. Você já ouviu a lenda da sereia? Os pescadores vinham. Que foi que seu pastor começou falando aqui hoje à noite? Cuidado com as distrações. Ei, igreja do Senhor, cuidado, cuidado, cuidado. Não seja um Sansão. Sansão não era um homem fraco, não. Ele era um homem forte, e forte em Deus. Não vem feia, não. Vem te chamando de amor. A distração te chama de amor. A distração te convence, te atrai, te aproxima. A distração pode ser o teu trabalho. Esse canto que nos rouba da cruz pode ser uma amizade que não tem um bom conselho. Ou pode ser literalmente uma proposta que pode afundar a tua vida, pode roubar a tua honra, roubar os teus anos, roubar as tuas finanças e no fim ainda terminar de destruir tudo. Querido, o Senhor não quer só que a gente venha aqui, construa algo aqui, mas é o que estava gritando ali no meu coração: o salário do pecado é a morte. Vamos correr desse lugar. Não sei essa noite, sem provocar arrependimento no seu coração. Sonda, examina, pelo amor de Deus, isso aqui é sério. Examina o teu coração, querido. Porque olha o que o Helder falou, disso aqui depende da nossa vida, querido. É muito sério uma vida em Deus. É muito sério. É muito sério, igreja.
Que sejamos corajosos como José, para dizer aqui não, eu vou embora, ainda que eu fique na prisão, mas com o meu Senhor, até na prisão eu sou promovido. Escolher o teu Senhor nunca dá errado, querido. Nunca deu errado e nunca dá errado. Vamos acertar o nosso coração, e eu estou falando de mim também. Para começar a nossa semana, nosso mês, dizendo: Pai, me deixa, como a sua palavra fala, inclinado aos teus ouvidos. Querido, qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e você pediu conselho ao Senhor? Sabe que o Senhor tem me cobrado isso? Filha, secreto. Ouvir, porque é só nesse lugar que a gente vai ser livre das Dalilas da vida, que vão chegar como os favos de mel em proposta, e a gente vai saber discernir: opa, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu me ligar. A gente vai saber a porta que a gente precisa entrar. A gente vai saber o lugar que a gente precisa ir, o que a gente não precisa ir. Ouvir. E eu fico pensando que o Senhor fez isso com Sansão. Antes de Dalila cortar o cabelo, o Senhor deu dica a ele: ei, cuidado. Mas ele estava distraído demais, o canto da sereia. Não deixe o teu trabalho te encantar demais, querido. Não deixe a tua alma se fartar demais nessas coisas daqui. Porque você viu nessa peça de hoje, a única pessoa que morreu por você foi ele. Foi ele. Você ouviu o Helder dizendo aqui à noite e me ouviu dizendo de manhã: eu amo meu marido, mas ele não morreu na cruz por mim. Querido, é por ele, a sua consciência de devoção. É ele. Amém? Amém, igreja do Senhor. Eu creio que o Senhor está salvando a nossa vida essa noite. Salvação não é só um novo nascimento. Salvação é mudança de rota. E eu creio o Senhor mudando uma chave, te fazendo: epa, peraí, Senhor, é nos teus braços que o meu coração tem que estar. Eu não tenho que decidir coisas depressa se eu tenho o teu conselho. O seu conselho é melhor do que a vida. O seu conselho. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você, pela sua casa. Você pode dar as mãos ao irmão que está aí do seu lado? Diz assim: meu irmão, você vai ouvir o conselho do Senhor. E Ele não vai te deixar ser confundido. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, porque nessa noite eu sei que o Senhor está salvando famílias nesse lugar. Eu declaro os homens desse lugar guardados no Senhor. Guardados na sua mente, no seu coração, nas suas intenções. Eu declaro as mulheres desse lugar guardadas no Senhor, na sua alma, nas suas habilidades, consagradas de verdade ao seu plano. Eu declaro, Senhor, essas famílias aqui representadas, o selo do seu sangue. Diabo, você perdeu! Você perdeu! Essas casas, esses homens, essas mulheres são do Senhor Jesus. Eles foram comprados por um alto preço, um preço de cruz. Aqui não! Aqui não! Aqui a honra é preservada, os anos
sonhos são preservados, as finanças são preservadas, Senhor. Oh, Pai, como é bom depender de você. Como é bom depender do seu sangue. E eu creio em rotas, chaves mudadas essa noite, Pai. Para a honra, para a glória do seu nome. Cearemos, Pai. Com temor, com reverência e com uma porção de amor fresco, Pai. Nós queremos te buscar mais, Jesus. Queremos ficar apaixonados como aquele adolescente que o coração acelera por você, Jesus. Para te conhecer mais, para inclinar o nosso coração, nossos filhos guardados em ti, Senhor. O sangue de Jesus sobre cada um aqui presente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pega aí o pão e o cálice. Aleluia. Aleluia. Vamos cear com essa consciência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Amém. Aleluia. Consideramos, Pai, esses elementos, o pão e o sangue de Jesus, representados aqui como um pão natural e um suco de uva. Mas, Pai, nós fazemos isso com a consciência correta, de entender que até que o Senhor venha, e com essa consciência do preço que foi pago, com a consciência do perdão e redenção que recebemos em Cristo, nós participaremos agora, em nome de Jesus. Você pode pegar o pão aí, em nome de Jesus, pode participar. E o cálice, não porque é uma doutrina, mas a gente gosta de fazer isso, né? Procura alguém pertinho de você aí, troca com essa pessoa e diz um obrigado para ela. Obrigado por servir ao corpo de Cristo. Obrigado. Ficar em pé aí. Aleluia. Honramos o Senhor e honramos o corpo. Honramos o Senhor e honramos os nossos irmãos. Eu sou grato pela sua vida, pelo seu empenho, pela sua entrega. Eu sou grato. Como pastor, eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado por acreditar nessa visão. Muito obrigado por servir com os dons, com os talentos que o Senhor te deu. Muito obrigado por envolver sua família nessa igreja. Muito obrigado por você dedicar os seus recursos, aquilo que o Senhor tem feito chegar até as suas mãos. Eu sou grato. Muito obrigado. Que o Senhor te recompense com a justa recompensa disso. Amém? Muito obrigado. Vamos participar agora do cálice. Dê um glória a Deus aí bem forte. E vamos cantar mais uma música.